Olá, vamos mergulhar fundo hoje nos ensinamentos de um clássico, O Homem Mais Rico da Babilônia, de George S. Clason. O mais legal desse livro é que ele usa histórias, parábolas bem simples para revelar segredos financeiros que transformaram a Babilônia antiga na cidade mais rica do seu tempo. E o ponto é, esses princípios são universais, sabe? São como a lei da gravidade, eles simplesmente funcionam. Então vamos juntos decifrar esse verdadeiro mapa para a prosperidade. Essa frase do Bansier, que é um dos personagens do livro, resume um sentimento que, nossa, é muito atual, né? Aquela sensação de estar cercado de riqueza, de trabalhar pra caramba, mas quando chega o fim do dia a carteira tá vazia. É exatamente desse sentimento que a nossa jornada de hoje começa. E veja bem, o Bansier não era um qualquer. Ele era um artesão de primeira. Talvez o melhor fabricante de carruagens da Babilônia. Mas mesmo assim, ele se sentia desanimado. A despensa e a bolsa dele estavam quase vazias. Ou seja, ele tinha talento, tinha trabalho, mas não tinha riqueza. Essa frustração que serve de motor para a gente ir atrás da sabedoria que vamos explorar aqui. Então, como vamos fazer essa jornada? O nosso roteiro é bem claro. Primeiro, a gente entende a fundo o problema da bolsa vazia. Depois, vamos descobrir as leis fundamentais do Arcade para a riqueza, aprender como proteger esse patrimônio e, por fim, a lição talvez mais importante de todas, o investimento na própria capacidade de ganhar. Acontece que o Bansier não estava sozinho nessa angústia. O amigo dele, Kobe, que era músico, sentia exatamente a mesma coisa. Pensa bem, os dois trabalhavam muito, eram excelentes no que faziam, mas a prosperidade parecia que nunca chegava. E aí caiu a ficha. Ficar esperando passivamente que os deuses dessem um jeito? Bom, isso simplesmente não estava funcionando. E aqui acontece a grande virada da história. Eles tomaram uma decisão. Chega de esperar, é hora de aprender. Então eles foram buscar o conselho de um velho amigo, o Arcade. Um cara que começou com muito pouco e se tornou nada mais nada menos que o homem mais rico de toda a Babilônia. Eles finalmente entenderam que, para ter um resultado diferente, eles precisavam de conhecimento. E o que será que o Arcade ensinou para eles? Bom, ele não deu nenhuma fórmula mágica, nenhum segredo mirabolante. O que ele fez foi apresentar um conjunto de princípios simples, mas extremamente poderosos, que qualquer pessoa, literalmente qualquer pessoa, poderia seguir. Vamos dar uma olhada nesse plano dele para construir riqueza. O coração da filosofia do Arcade está todo aqui, nesses 3 pilares. E eles são uma escadinha, um leva ao outro. Primeiro, acumular. Segundo, preservar o que você acumulou. E terceiro, multiplicar. Vamos agora entrar em cada um deles para entender como funcionam. Essa aqui é a primeira e, sem dúvida, a lei mais importante de todas. O Arcade aprendeu isso com o mentor dele, um agiota chamado Algamish. A ideia é tão simples que chega a ser revolucionária. Antes de pagar o padeiro, o aluguel, qualquer coisa, pague a si mesmo. Separe pelo menos 10% de tudo que entra. É essa semente que vai virar a sua árvore da riqueza. A força dessa frase está na mudança de mentalidade. Quando a gente internaliza que uma parte do nosso esforço pertence ao nosso futuro e não só às contas do presente, e aí o jogo vira completamente. A segunda lei vem para atacar o maior inimigo de quem quer poupar, os gastos sem controle. O livro ensina uma coisa muito interessante. As nossas despesas necessárias, que estão aqui à esquerda, sempre vão dar um jeito de crescer e consumir toda a nossa renda, a não ser que a gente faça alguma coisa. É preciso separar o que é essencial daquilo que são só desejos passageiros, como vemos aqui à direita. Um orçamento, no fim das contas, não é uma prisão, é uma ferramenta que traz clareza. E é aqui que a mágica realmente começa a acontecer. A terceira lei usa uma metáfora sensacional. Cada moeda que você economiza não pode ficar parada. Ela tem que se tornar um escravo dourado, um trabalhador que vai gerar mais moedas para você. E os filhos dessas moedas, os rendimentos, também vão trabalhar. É o famoso conceito dos juros compostos, criando um fluxo de renda que trabalha por conta própria, seja enquanto você dorme ou viaja. Certo. Então, com o hábito de se pagar primeiro, controlar os gastos e colocar o dinheiro para trabalhar, o próximo passo é crucial. Proteger esse tesouro que está crescendo. Porque de que adianta criar um exército de escravos dourados se a gente não souber como proteger eles? Ganhar dinheiro é uma coisa, mas manter o dinheiro é outra história completamente diferente. Então fica a pergunta, né? Como fazer isso? Como evitar que o trabalho duro de anos simplesmente desapareça por causa de uma decisão ruim? O Arcade aprendeu essa lição do jeito mais doloroso possível.
A história dele serve de alerta para todos nós. Arcade pegou todas as economias que ele juntou no primeiro ano e entregou para um cara chamado Asmur, o oleiro. O Asmur prometeu viajar para longe e comprar joias raras e baratas. O resultado? O Asmur foi enganado, comprou um monte de vidro colorido achando que era joia, e o dinheiro do Arcade simplesmente sumiu. A crítica que o mentor dele, o Algamish, fez é brutal, mas é genial. O ponto central é esse. Só busque conselho de quem tem experiência comprovada na área em que se quer investir. Não se confia num oleiro para avaliar joias, assim como não se vai ao padeiro para aprender sobre astronomia. Simples assim. Então, a lição que o Arcade aprendeu na marra pode ser resumida nesses pontos aqui. A segurança do capital é a prioridade número 1. É preciso desconfiar muito de promessas de ganhos fáceis e rápidos, se cercar de conselheiros que sabem o que estão fazendo e, talvez o mais importante, só investir naquilo que se entende de verdade. E agora a gente chega no princípio final, que na verdade é a base que sustenta todos os outros. O livro defende uma ideia poderosa. A sorte não é um acaso, não é aleatória. A sorte é o que acontece quando a preparação encontra a oportunidade. E essa citação ilustra isso de uma forma brilhante. A oportunidade é como uma deusa que não tem tempo a perder com quem não está preparado. A sorte, no fim das contas, favorece quem se mexe, quem estuda, quem está pronto para agarrar a chance quando ela finalmente aparece. E aqui está o ponto crucial. A maior fonte de riqueza que existe é a própria capacidade de gerar valor. Arcade não ficou rico por ser só mais um escriba. Ele se esforçou para ser o melhor escriba da Babilônia. E ao fazer isso, ao aumentar as próprias habilidades, ele aumentou os seus ganhos e, por consequência, a sua capacidade de poupar e investir. É esse o motor que faz todo o sistema girar. E no final das contas, tudo volta para esse pensamento que muda tudo. Se tiver uma única ideia para levar dessa nossa análise de hoje, que seja esta. É uma responsabilidade pessoal construir o próprio futuro financeiro e tudo, absolutamente tudo, começa com a decisão de que uma parte do que se ganha é sua, para sempre. Bom, essa análise sobre os princípios de O Homem Mais Rico da Babilônia foi criada aqui pelo canal Terceiro Cérebro, um canal feito para quem busca conhecimento de um jeito claro e direto. Se esse conteúdo trouxe algum valor, considere deixar um curtir, comentar com as suas impressões e compartilhar com alguém que também possa se beneficiar. E claro, a sua inscrição no canal é fundamental para a gente continuar esse trabalho. É muito importante para nós. Muito obrigado.